de luz, sementes estelares, amados, queridos, iluminados. O trechinho que segue hoje da leitura do Evangelho no Lar que eu faço, ele é da versão do Evangelho segundo o Espiritismo, da tradução do Salvador Gentili, por Allan Kardec. Acredito que ele, além de originar, todas as questões e proposições que temos em relação à ascensão planetária, ele complementa essa questão, Ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a base muito firme para pensarmos nas questões da ascensão planetária, Então, sempre que eu leio o Evangelho aqui no meu lar, eu faço ancoragens, E faço analogias e penso no que estamos vivendo em tempo real mesmo, em termos de ascensão planetária. E consigo fazer essas identificações. Então, à medida que eu for fazendo a leitura do Evangelho no Lar na minha casa, vou colocando aqui nos vídeos, se ressoar com o teu coração. Acredito que você possa também aprender algo como eu aprendi. Então, hoje, estamos no capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos. Hoje leremos o item 18. Bem e mal sofrer, que faz parte das Instruções dos Espíritos. É o que segue. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, quando Jesus diz: Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem de uma maneira geral e de todo modo, mas sim àqueles que sabem que as provas e as expiações, que as dificuldades da vida terrena, elas são uma possibilidade de sofrer bem, de se sofrer no sentido de compreender que essas provas, quando são bem suportadas, quando são vividas com resignação, elas conduzem à expansão da consciência, elas conduzem à nossa elevação, à nossa evolução também, Isso nos aproxima da divindade, da nossa divindade. E ele continua no item 18 do capítulo 5. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Assim, então, ele continua dizendo para nós que a prece sustenta a nossa fé, mas a prece sozinha, sem a fé viva no Cristo, ela também não se sustenta só. É preciso que haja fé
e que haja a oração, né? A prece. Sempre nos foi dito, né, que não se coloca fardos pesados em ombros que não conseguem carregá-los. E isso é verdade, né? O fardo é proporcional às nossas forças. E ele também será proporcional ao quanto resignado o ser consegue agir diante das atribulações. Quanto mais resignação tivermos diante das provas, quanto mais aceitação, resignação e coragem nós tivermos diante das dificuldades da vida aqui na Terra, nessa escola, com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais suavidade, viveremos aqui. Então aí tem alguns pilares para a gente pensar, né? A prece é o sustentáculo, mas a prece sem a fé viva, ela não é nada. Então precisamos fazer a nossa prece com fé, né? E também ao fazer a prece devemos olhar para o nosso dia a dia, olhar para a nossa vida e olhar para as ações e para as aceitações do nosso dia a dia. Será que estamos aceitando as provas e as expiações? Será que estamos aceitando o que nos vem, o que chega até nós de maneira com resignação, né? Com tranquilidade? Muitas vezes é difícil aceitar com tranquilidade, mas algum grau de tranquilidade, de resignação, nós devemos colocar sempre no que vivemos. E à medida que conseguimos viver com mais resignação, a vida se torna mais leve, menos penosa e o fardo mais tranquilo de se carregar. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Então comemore quando Deus lhe traz alguma prova, alguma expiação, quando você recebe algo para vivenciar que certamente elevará o seu ser, abrirá a sua consciência, fará com que você olhe tudo aquilo com outros olhos, né? Essa luta não é o fogo da batalha, mas as arguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, está aconselhando aqui pra gente, né, os espíritos, nós estamos nas instruções dos espíritos aí no capítulo 5, ele nos aconselha a não, entre aspas, fugir, né, das batalhas que Deus nos coloca, que o universo nos impõe. Quando Deus e o universo nos entrega uma dificuldade, vamos viver com tranquilidade, esforçai-vos para superá-la, né? Porque quando de repente chegar aí os ímpetos da impaciência, vamos lutar para que não nos desesperemos, né? Vamos viver o que precisa ser vivido, vamos superar o que precisa ser superado, com resignação e tranquilidade. E sempre que passar por uma dificuldade, diga a você mesmo, ao seu eu superior: eu fui o mais forte. E ele termina aqui o dizer dele falando assim: bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra. E depois do trabalho virá o repouso.
Le Havre, 1863. Então ele termina aqui a fala dele traduzindo aí esse dizer, né? Essa máxima que sempre ouvimos, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, recapitulando, quando se diz bem-aventurados os aflitos, não estamos falando de bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados aqueles que sofrem, né? Então, quanto mais eu sofrer, mais eu vou para o reino dos céus. Não é bem assim a tradução, né? Mas ele está dizendo que quanto mais que são bem-aventurados, como ele volta, quando ele diz lá no começo do dizer dele, né? É aquele que sabe sofrer bem. O que é esse saber sofrer bem? É saber sofrer com resignação. E quando fala sofrimento, é uma palavra negativa que a gente usa, né? Mas vamos aí tentar trocar o sofrimento por oportunidades, né? São oportunidades que não são tão fáceis de se viver, nós sabemos, mas oportunidades que podemos viver com resignação, tranquilidade, fé e coragem, e que nos levará a nossa evolução espiritual, a nossa ascensão, a nossa expansão da consciência. E como nós já ouvimos tantas vezes, lemos aqui no Evangelho, temos ouvido Vital Froese dizer para a gente, né, nas suas palestras, e também nessas questões que temos ouvido sobre a ascensão planetária, nós sabemos que tudo o que aprendemos aqui é acoplado à nossa mônada, né? Chega às nossas versões superiores. E isso é maravilhoso, né? Bom, é esse o ensinamento de hoje. Semana que vem a gente continua o capítulo 5, item 19, o mal e o remédio. Um beijo no coração de todos. Luz ao mundo. Namastê.